Açúcar no café, no suco, no leite, açúcar quase a toda hora. Tanto açúcar assim pode levar a sua pele a sofrer muito. Isso se chama glicação. Vamos entender mais com a esteticista e farmacêutica Laura Thier com a gente aqui hoje. Nominho complicado, né? Bom dia, Bom Laura. Bom dia. Vamos explicar para o pessoal que está acompanhando e você também que gosta de um açúcar pode participar conosco pelo 99897.000. O que é isso, a glicação, né? O que acontece no nosso organismo quando a gente ingere muito açúcar? Bom, o açúcar, mais uma vez, né, o vilão. É gostoso, mas é o vilão, a gente tem que entender isso para nossa saúde e para todas as condições do organismo, inclusive para a pele. Hoje nós vamos falar sobre pele. Então, tudo que eu vou falar agora é em relação à pele. O açúcar, alimentos ricos em açúcar, vamos pegar também os carboidratos simples. Não só o açúcar, que são balas, chocolates, os próprios carboidratos. Macarrão, pizza, o arroz, isso tudo no nosso organismo se transforma em açúcar depois de consumido. Então, esse açúcar, essa glicose que a gente chama, ela se liga à nossa proteína. E essa proteína que eu vou falar hoje será o nosso colágeno e a nossa elastina. A gente tem outras proteínas no nosso organismo, que ela se liga também, mas hoje nós vamos falar só do colágeno e da elastina. Então, ela se liga, eu trouxe até uma... Vamos ali mostrar para a turma? Vamos mostrar justamente para que as pessoas possam entender. Eu adoro esses profissionais que vêm ao Manhã Total, porque eles explicam de forma bem clara pra gente. Eu acho mais fácil, né? A gente coloca um esquema para a gente visualizar melhor. Esses picos de glicose no organismo, vai formar a glicose, a gente vai ingerir ela vai se ligar a essa proteína. Que proteína? O colágeno e a elastina. Quando ela se liga, é uma série de reações, de cadeias, elas vão acontecendo aos poucos. E no final, ela vai formar esses produtos finais de glicação avançada, que são os AIDS. Mudou aqui. Eu vou falar muito sobre AIDS. O que é isso, AIDS? É um produto final de glicação avançada, é o que forma no final do produto. Vai formar os AIDS, é um nome que a ciência colocou, produtos de glicação avançada. Ou seja, glicose alta. Glicose alta. Então, a gente ingere, mas também a gente tem que lembrar, não é só quem ingere, os diabéticos também têm essa propensão, quem tem resistência à insulina também. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não como açúcar, a minha dieta é balanceada, mas às vezes ela tem uma resistência à insulina. E isso quem vai ver para você é o seu médico. Mas aí a gente vê o que acontece na pele. Aqui é uma reação, ela demora para acontecer. Você come o açúcar, então ela acontece horas, dias, semanas e meses. Então, ao longo do envelhecimento, vai acontecendo esse acúmulo de açúcar. Então, a pessoa fala assim, mas hoje a minha alimentação é balanceada, mas e antes? E quando você era jovem? Porque o açúcar não some, ele vai sendo acumulado, ele vai inflamando os nossos tecidos. E isso que a gente tem que prestar atenção. Ela forma isso e o que acontece? Quando ela forma essa proteína, tem lugares que a gente consegue reverter. No começo do processo, a gente consegue reverter essa glicação. No final do processo, a gente não consegue reverter. Você falou de lugares, quais? No começo da glicação, eu comi um açúcar, não como todo dia, não é constante essa ingestão de açúcar, eu consigo reverter. Mas se ela for uma pessoa que sempre ingere açúcar, aí a gente não consegue, infelizmente, tratamento nenhum no mundo, não vai conseguir reverter. Isso eu vou explicar ao longo da... A Raquel de Araguari, a turma já está participando, diz que já cortou o açúcar da vida dela. Oh, meu Deus! A Alessandra e a Laura ficam felizes. E aqui você também trouxe uma outra estrutura, não é, Laura? Que o colágeno fica rígido, escurece e perde sua função. Só uma coisinha aqui também, gente, dos alimentos, que é importante falar. Carnes grelhadas. Quem faz dieta gosta de um grelhadinho, não gosta? Então, vamos prestar atenção também. Carnes grelhadas, aquela grelha, não forma uma casquinha preta? Carninha grelhada, um franguinho assado, uma fritura, um queijo derretido que a gente queima. Aquela queimadura da comida é uma reação de glicação na comida. E quando a gente ingere, você está ingerindo os AIDS prontos. Você já ingere a comida com aquilo, produtos embutidos, produtos com muito conservantes. Por isso que a gente preza uma alimentação saudável.
você já ingere os eidos prontinhos. Aqui a gente forma. Entendi. Aqui você já ingere. Então, também não é só o açúcar. Tá? Aí essa carne grelhada tem que ser na panelinha ali antiaderente, né? Isso, para evitar ao né, máximo Alessandra? formar essa crosta preta. Porque essa crosta preta já é a reação de glicação. Isso, você já está ingerindo ele prontinho. Entendi. Já pega ele prontinho. E aqui? E aí, o que acontece? Quando essa glicose liga a esse colágeno, o nosso colágeno ele não é maleável, Sim. ele não estica, a gente estica a pele, a gente tem maleabilidade. Quando o colágeno se encontra com essa glicose, que é a glicação, ele fica rígido, ele escurece, ele vai mudar de cor e ele vai perder a sua função, porque um colágeno rígido, ele não tem função mais. Então, ele vai morrer, vai ter apoptose do colágeno, da elastina, e vai formar inflamação no nosso organismo, e aí já é um envelhecimento agora pela inflamação e pelos radicais livres. Radicais livres. Eu costumo dar um exemplo aqui, vamos pensar assim, o açúcar quando a gente põe no forno, para caramelizar o açúcar, o leite, ele não muda de cor, ele não fica rígido? Fica. É o que acontece com o nosso colágeno. Que vai É a mesma coisa com o nosso colágeno, dentro do nosso organismo. Ele fica rígido, não tem maleabilidade. Eu vou fazer o seguinte, porque aqui já vem os sinais, eu sei que a turma toda está prestando atenção, né, nessas reações químicas do nosso organismo em relação ao açúcar, e que a Laura está explicando. Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa, tá bom? Com a Laura Thier, para ver as perguntas e a gente vem com sinais. Pode ser, Laura? Pode. Então tá bom. Laura Thier, esteticista e farmacêutica com a gente, explicando sobre glicação. Tá tudo linkado aqui hoje. Já volto com você, Laura. Você gosta de doces, né? Pois acredite, muito açúcar pode prejudicar a sua pele. A gente está falando hoje sobre glicação. Eu vou convidar de volta aqui a Laura Thier, que é farmacêutica e esteticista, está com a gente explicando tudo. Tem muitas perguntas para você, viu, Laura? Vamos responder todas, gente. Mas, além disso, eu gostei, depois de você explicar quais são os sinais que a gente tem na pele dessa glicação. O que a gente vê por fora? Primeiramente, as rugas e as linhas finas, porque o colágeno fica rígido, ele trinca, então a ruga se forma. É a primeira coisa que a gente vê na nossa pele. A flacidez, porque o colágeno é responsável pela o turgor da pele. Então, ela fica flácida, sem a sustentação. A pele fica inelástica, porque um colágeno duro, ele não se move. Não se move. Então, ela fica inelástica. Esse tom amarelado, a gente chama de peroxidação lipídica. Ele vai sendo formado depois que a glicação acontece pelos eides. Então, aquela pele amarelada de fumante também, quem fuma tem esse tom amarelado de pele, né? A pele fica seca e fica fina. Por quê? O colágeno, ele é responsável também pela hidratação da pele e pelo espessamento. Por isso que quando a gente vai envelhecendo, a gente vê a pele caindo e vai formando uns sulcos. Então, por isso que a gente faz os preenchimentos, para devolver aquela vitalidade para a pele. Então, a pele também fica seca. E fica mais suscetível a escoriações. Por quê? Porque eu não tenho colágeno que forma aquela sustentação. Por dentro da nossa pele, a gente tem a derme. Quando o colágeno está formadinho, bonitinho, ele vai formando uns bolos, vamos dizer assim, de colágeno que vai preenchendo essa pele. Quando você não tem, você fica com uma pele mais suscetível às escoriações. Vamos fazer o seguinte, vou pedir para a gente voltar lá para a nossa salinha, para trazer as perguntas para você, Laura. A gente tem aqui, olha, muitas pessoas perguntando sobre, por exemplo, aqui, Mônica, trocar o cristal pelo mascavo ou demerara ou xilitol. Julice, do Jardim das Palmeiras, tem mais. Posso substituir o açúcar mascavo ou demerara? Posso substituir o mascavo pelo demerara? A Alessandra está ali já de olho, né? E a pergunta básica é essa. O açúcar demerara tem um mais claros, outros mais escuros. Qual que é a recomendação? A recomendação... Se a Alessandra já trocaram figurinha, né? Tudo é açúcar, infelizmente. Tem uns mais saudáveis e uns menos saudáveis. O demerara, o mascavo, eles são mais saudáveis porque eles não passaram pelo processo de refinamento, mas são açúcares, eles vão também aumentar o pico. Então, tem que serem consumidos com cautela. Tá? E a rapadura? A Cristiane diz que faz o... Quer ver? Nossa Senhora! Eu faço uso do açúcar demerara. Quando é levado ao fogo, fica parecendo rapadura. É o que eu expliquei, né? Da glicação, da caramelização do açúcar. Você já está ingerindo os eidos prontinhos para o seu organismo fazer a glicação. Tá? Também olha, não 300 gramas de açúcar. Eu consumo 300 gramas de açúcar por dia.
e me sinto mal se não comer. A Eleusa. Gente, açúcar 300 gramas parece demais, não é? É muito, 300, não é? né? 300 Nossa, gramas. quantas 300? colheres será que isso... 30 gramas. 30, né? Porque ela escreveu aqui 300, deve ser 30 gramas. Porque 300, pelo amor de Deus. Já está toda inflamada, toda né? Toda inflamada, Mas né? assim, qual que foi a pergunta dela? Ela sente bem mal porque se ela não sente comer. mal se não comer, porque o açúcar é uma droga, gente. Ele causa vício. Por isso que a gente não dá açúcar para criança, porque a partir do momento que a criança experimentou o açúcar, ela vai querer sempre. É uma droga. Tem uma outra pessoa perguntando aqui pra gente. Mônica, o meu rosto é cheio. Sabe aqueles carocinhos que chamados, acho que de... Não é grão de milho, não? Como é que é, Laura? Milho. É milho? São milhos. E ele quer saber se é constante, se isso faz parte da glicação também. Não. Se pode ser o sinal da glicação, é não. outra coisa. É outra coisa. O milho é um processo de queratinização da pele, ele não tem nada a ver com a glicação. No caso, para quem tem diabetes, um dos sintomas é a pele ressecada. Algum creme pode resolver isso? A Maria Conceição, lá de Prata, assistindo a gente. Isso, a gente pode. Você tem que fazer uma consulta para a gente avaliar o seu tipo de pele e indicar o creme adequado para você, né? Porque cada pele necessita de um creme. Não é porque ela é seca que todo creme vai fazer efeito. Tem os cremes específicos. E aí, no caso, você está trazendo tudo isso. Até a Tamar de Beraba falou assim, vixe, eu estou comendo tudo. Sabe aquele do AIDS? Ela está ingerindo todos os AIDS, né? A carne queimadinha. Que a gente, essa prevenção, ela tem que começar desde cedo. Eu percebi agora que eu estou ingerindo muito açúcar, eu já posso começar para ter essa pele melhor? Isso, pode começar. O problema é quando a ingestão é alta. Porque aí você não consegue reverter. Quando a gente ingere menos, a gente até consegue fazer essa reversão. Mas quando ela já começa a passar da dose ideal, a gente não consegue mais reverter. E quando ela já está formada num processo de envelhecimento mais elevado, aí você não consegue reverter mais. Você reverte, por exemplo, o que você está comendo agora, que é no início, mas o que você já formou lá atrás, não tem jeito, gente. Nenhum tratamento, não tem milagre. Você falou dos AIDS e eu lembrei de uma frase, anti-aging, que não é um processo também que vocês ajudam para melhorar a pele. Os cremes podem ajudar essa questão também? Porque existe muito creme anti-age, Isso, mas anti-age a gente fala de anti-idade. Anti-idade. O inglês vem disso, de anti-idade. Tá, Os AIDs que são formados na glicação é outra coisa. Os AIDs da glicação são os produtos finais de glicação avançada, é a tradução. Produtos finais de glicação avançada, é uma coisa. Anti-age é outra coisa. São produtos anti-idades. Aí não serve, porque produtos anti-idades tem que ver o que ele tem. Porque tem produto anti-idade que não vai atuar na glicação. Isso é muito novo, assim, não são vários ativos que existem, tem muitos ainda em estudos, mas a gente hoje está usando muito a in e out. Então, os tratamentos orais e os tratamentos tópicos. Isso a gente consegue. Tem o glicoxil hoje que está sendo muito usado. A gente pode tomar via oral, claro que com indicação, tá? Do prescritor. E isso ajuda, porque ele impede essa glicação no início dela, tá? Nessa fase mais instável da glicação. A Liliane do Novo Mundo. E açúcar de coco? Também é açúcar. Também é açúcar. Tem até uma menina sugerindo aqui para a gente poder falar sobre como as formas de inibir o açúcar. Eu vou levar para a reunião de pauta. Rosângela, e o adoçante, também é a mesma coisa? Não, o adoçante não. É claro que a gente tem que tirar isso da alimentação, porque é um produto industrializado, né, gente? Mas ele não ele não tem esse pico de glicose, tá? Não dá essa formação de glicação, mas a gente tem que procurar tirar isso também da alimentação, porque ele causa várias outras coisas, assim, eu não sei explicar sobre isso, porque isso o que ele causa no organismo adoçante, eu sei que ele não é bom também para a saúde. Tá? Mas ele não tem a ver com a glicação. Eu vou convidar a Alessandra depois para ela voltar para a gente falar sobre isso. Pode falar, viu, do adoçante, que é aquele... E chegou uma pergunta aqui para mim, e o mel? A gente falou de açúcar demerara, açúcar, e o mel? Ele também pode interferir nesse processo da glicação? Pode, porque ele causa picos de glicose. Tudo que causa picos de glicose, ele vai fazer essa glicação. O que a gente não pode ter são esses picos, ingerir demais. É claro que uma alimentação equilibrada você vai poder fazer. E você pode consumir, o que eu estou falando aqui, você pode consumir, não é para tirar totalmente, porque a gente gosta de um açúcar, mas consumir com equilíbrio. Equilíbrio é tudo, Isso, né? equilíbrio é tudo.
Muito bem, a gente soube tudo sobre glicação. Pode deixar que eu vou convidar a Alessandra para voltar, para a gente falar justamente sobre essa questão do açúcar novamente, porque eu vi que tem muitas dúvidas. Isso. Tá? E fica esse alerta da Laura Thier, que é farmacêutica e esteticista e que vai voltar conosco amanhã total também. Laura, muito obrigada, Obrigada viu? a você. Bom fim de semana, tá?